Fique em pé comigo um instante, abra sua Bíblia. Você que está nos acompanhando pela internet, que Deus siga falando no seu coração, você é muito bem-vindo, amém? Abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 22, nós vamos ler do versículo 39 até o 46. Lucas 22, 39 ao 46. São as últimas horas de Jesus aqui nessa terra. Diz assim a palavra do Senhor: Então, acompanhado de seus discípulos, Jesus foi, como de costume, ao Monte das Oliveiras. Ao chegar, disse: Orem, para que vocês não cedam à tentação. Afastou-se a uma distância como de um arremesso de pedra, ajoelhou-se e orou: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Então apareceu um anjo do céu que o fortalecia. Então ele orou com ainda mais fervor, e sua angústia era tanta que seu suor caía na terra como gotas de sangue. Por fim, ele se levantou, voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo, exaustos de tristeza. Por que vocês dormem? Perguntou ele. Levante-se e orem para que vocês não cedam à tentação. Fecha os teus olhos. Pai, louvado seja o teu nome. Acabamos de cantar, renova-nos, Senhor. Que, Senhor, a tua palavra nessa noite possa trazer esse renovo nas nossas vidas. Senhor, fala agora aos nossos corações, siga falando, como já tem falado nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Amém. Você pode sentar, obrigado. Eu acho que eu já contei essa história há muitos anos atrás aqui na igreja. Quando eu tinha uns 12 para 13 anos, nós somos em 5 filhos lá em casa. Eu dormia num quarto com meu irmão numa beliche, meus outros 2 irmãos em outra beliche, no outro quarto, e minha irmã no outro quarto, e meus pais no outro quarto. E o meu quarto era um menorzinho e era muito próximo do teto, a beliche. Eu dormia em cima. Num belo dia, no café da manhã, o meu irmão chegou e falou assim para minha mãe: Mãe, ele tem acho que 2 anos a mais do que eu, tinha uns 14 anos. Essa noite na cadeira, tinha uma cadeira que tinha no nosso quarto e a gente colocava as roupas lá. Eu vi um homem à noite me chamando, fazendo assim. Eu fiquei morrendo de medo. Eu estava comendo, eu só olhei desesperado, já estava assim, né? Falei: no meu quarto, um homem chamando. E aí minha mãe usou a seguinte expressão: Filho, não tenha medo. Se você tiver essa visão novamente, você fala: o sangue de Jesus tem poder, sai daqui, diabo, agora. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Passado uns dias, 2, 3 dias, eu não lembro quantos dias se passaram, eu estava dormindo. Imagina, eu bem aqui perto da lâmpada, né? Ele entrou no quarto, acendeu a luz. Sabe quando você acorda, fica tudo roxo, né? Quando eu virei do lado, a cabecinha dele estava passando assim, do lado da beliche. E eu pensei: é o homem que ele falou. Eu fiquei desesperado e comecei a gritar: o sangue de Jesus tem poder, sai daqui, diabo. E ele começou a pular: você está vendo ele? Cadê? Cadê? E eu gritava, ele pulava e eu gritava: e o sangue de Jesus tem poder. E depois eu fui ver que era ele. Falei: é você, tudo. O sangue de Jesus tem poder. Parece que para muitas pessoas nesse nosso universo cristão virou um amuleto, virou uma expressão de proteção. Todas as vezes que a gente passa por um momento de agonia, de aflição, de luta, a gente usa: o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Mas é importante, como cristãos, como filhos de Deus, nós sabemos o poder do sangue de Jesus na minha vida. O que isso significa? Ou melhor, o que significa o sangue de Jesus? É verdade que o sangue de Jesus tem poder, mas entender e saber o porquê ele tem poder faz toda a diferença na nossa vida.
O nosso desafio aqui como líderes da igreja é passar para vocês e para a igreja, e esse desafio é nosso também, como o pastor James sempre fala, aprender a viver esse jeito Jesus de ser. Hoje eu quero rapidamente falar com vocês, o tema da mensagem de hoje é o precioso sangue de Jesus. E eu quero compartilhar com vocês hoje a Santa Ceia, as últimas 12 horas de Jesus, onde em 5 momentos Jesus derrama o seu sangue. Lá no versículo na passagem que a gente leu, Jesus está no Monte das Oliveiras, e ele se depara com um momento de angústia, de aflição e de solidão. Chegou a hora dele tomar uma decisão. Uma decisão precisa ser tomada na vida de Jesus. E ele, naquela luta, entendendo que ele precisa seguir o caminho, ele começa a se debater e entrar em agonia. E a Bíblia fala que ele ficou num momento de tanta aflição, de tanta agonia, de tanto estresse, que o seu suor, as gotas caíam como se fossem sangue. Então esse é o primeiro momento que Jesus derrama sangue nas suas últimas horas de vida. O momento onde ele entra em conflito. Qual é esse momento, irmãos? Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. No versículo 43 diz que apareceu um anjo do céu que o fortalecia. Nesse momento Jesus entende, algo precisa ser feito. Sabe o que é esse algo? Obedecer e passar por esse caminho. Algo precisa ser feito, Deus, que não seja feita a minha vontade. Se for possível, Senhor, me afasta desse mal. Se for possível, Deus, Pai, me afasta desse caminho. Contudo, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a sua vontade. E sabe o que acontece na nossa vida? Nós vivemos esse conflito constantemente. Eu quero fazer a minha vontade sempre, porque a gente tem no nosso DNA, lá desde o Éden, o nosso desejo de autonomia, o nosso desejo de independência. Eu posso tomar essa decisão, eu posso fazer isso, eu vou fazer aquilo. E Jesus vivia esse conflito de fazer ou não a vontade do Pai, de seguir ou não esse caminho. A partir de Adão, a partir da queda, todos nós vivemos esse drama no dia a dia. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Quantas decisões nós já tomamos sem consultar a Deus? Quantas decisões e caminhos nós já seguimos sem ao menos dizer: Senhor, eu desejo, mas que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Quantos conflitos, quantas coisas a gente podia evitar na nossa vida, de decisões erradas, de caminhos errados, porque nós não dobramos o joelho e nós não oramos dizendo: Senhor, que seja feita somente a tua vontade. Com essa atitude, esse primeiro derramar de sangue, Jesus declara a vitória sobre a carne. Era uma luta espiritual. Imagina nesse momento que a Bíblia fala que Jesus ele estava numa luta tão grande e o diabo lutando tanto para que ele desistisse desse caminho. Lutando. A gente acabou de cantar: renova-me, Senhor. Quantas vezes a gente desiste desse caminho? Quantas vezes a gente desiste do caminho da renovação, de estar perto de Deus? E quantas vezes a gente pega o caminho mais fácil? Quantas vezes a gente toma a decisão mais rápida? Jesus nos mostra que obedecer
nos leva a fazer o que precisa ser feito. Obedecer nos leva a fazer aquilo que precisa ser feito. O nosso DNA é de fazer o que nós queremos, mas a boa decisão em Cristo nos leva a fazer o que precisa ser feito. Uma vez eu escutei de um pastor dizendo assim: não tenha medo de fazer aquilo que é certo, aquilo que é correto, e nem de suas consequências. Nós viemos aqui à frente orar nessa noite, e a gente precisa pedir para Deus forças para fazer o que precisa ser feito. Seja em casa, no nosso casamento, com os nossos filhos, no nosso trabalho, no nosso ministério, nos nossos relacionamentos. Precisamos ter coragem de dizer: Senhor, me ajuda a fazer o que precisa ser feito. Talvez a gente tenha aprendido, alguns de nós tenhamos aprendido da pior maneira possível o que é fazer as coisas do nosso jeito. Esse derramar de sangue de Jesus, o primeiro derramar, nos indica um caminho entre a história que a gente lê na Bíblia, mas toda a história da Bíblia tem um sentido teológico, tem um princípio cristão, um ensinamento. E ele nos ensina aqui o poder para resistirmos à nossa carne. O poder para resistirmos à nossa carne. O segundo momento que Jesus derrama o sangue, quando ele é preso, e diz a Bíblia que ele é açoitado, lá em Mateus 27, 26. E o seu corpo foi rasgado. Quando a gente parte o pão, o seu corpo foi partido. Sabe o que é corpo partido? Era um chicote que na ponta tinha osso, pedaços de ossos e aço. E quando batia na carne, puxava a carne. Foram 39 vezes que Jesus foi açoitado. Em Isaías diz o que? Em Isaías 53, que pelas suas pisaduras, pelas suas feridas nós fomos sarados. Qual o princípio desse derramar de sangue? Que o corpo que foi partido nos cura, nos sara e nos restaura. Pelas suas pisaduras nós somos curados, nós somos sarados. E ele certamente tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas doenças, e pelas suas feridas todos nós fomos sarados. Através desse corpo partido, desse sangue derramado, ele cura a nossa vida. Terceiro momento onde Jesus derrama sangue, quando lhe colocam a coroa de espinhos na cabeça. Ele foi esbofeteado, colocaram essa coroa, e diz que um cana, e eles batiam, e esses espinhos entravam no couro cabeludo de Jesus. Esse é o momento da humilhação. Esse é o momento da zombaria que Jesus suportou. Mas tem uma coisa interessante: o espinho na Bíblia quer dizer maldição. E ele se fez maldito por nós. A partir da queda, a partir do pecado, a natureza passou a produzir abrolhos e espinhos. O espinho é esse símbolo da maldição, é o símbolo do fruto. A maldição é fruto do pecado. E ele levou sobre si os nossos pecados. Nós estávamos embaixo dessas maldições e dessas consequências: morte, enfermidade, destruição, perdas, prejuízos, desgraça, sofrimento, vergonha e a condenação eterna. Mas através desse sangue derramado, ele anula toda e qualquer maldição. É através do sangue. Quando a gente fala que esse sangue de Jesus tem poder, é porque ele anula toda e qualquer maldição. O castigo que estava sobre nós, ele se fez maldito em nosso lugar. Quarto, ele derrama sangue quando ele é pregado na cruz.
Pregos nas mãos e nos pés simbolizam o sacrifício extremo e o preço pago por nossos pecados. Representam a redenção de nossas ações e de nossos caminhos. Não existe sacrifício sem sangue. Sabe qual foi o primeiro derramar de sangue? Sabe quando aconteceu? Lá no Éden. Quando o homem e a mulher, eles caem, eles se escondem de Deus, colocam folhas, e Deus aí vem ao encontro deles. E o que Deus faz? O primeiro sacrifício de um animal, e tira a pele desse animal para cobrir a nudez, para restaurar, para perdoar, para trazer de volta. Quinto e último, ele derrama sangue quando o soldado traspassa uma lança na lateral do seu corpo. Lá em João 19, 33 e 34 diz: um dos soldados, porém, furou o seu lado com uma lança, e no mesmo instante correu sangue e água. Do seu corpo saiu sangue e água. Você reparou nisso? O sacrifício da redenção, tetelestai, está consumado. O sangue vertido, que nos traz a salvação, que nos traz o perdão, que nos traz o resgate. E a água simboliza o que na Bíblia? A presença do Espírito Santo. Essa água que nos traz a doce presença, há um doce Espírito aqui. E Jesus falou: se você crê em mim, aqueles que crerem em mim, rios de água viva fluirão dentro de vocês. O sangue significa sacrifício, perdão, a nova aliança do homem com Deus. Nós vamos celebrar essa nova aliança. A água, o Espírito Santo. E sabe o que é o Espírito Santo? A presença. Presença. A presença está aqui. Esse mesmo Espírito Santo está aqui nessa noite. Lá em Apocalipse 12:11 diz que eles venceram por causa do sangue do Cordeiro. Uma vez também ouvi um pastor dizendo que a humanidade já está perdoada. O nosso papel é avisá-la. Eu vou chamar o pessoal do louvor aqui à frente. Hoje nós vamos relembrar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Hoje nós vamos relembrar que esse sangue tem poder. Mas poder para quê? Poder para nos trazer de volta. Poder para nos redimir. Poder para nos renovar. Poder para nos perdoar. Poder para nos purificar. E esse sangue vertido na cruz que nos dá a vida. E ele é acessível. Ele está à disposição. O lindo de Jesus, o lindo dessa história, que ele falou: olha, eu vou, mas vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou deixar com vocês, eu vou enviar para vocês o meu Consolador, o Espírito Santo. Então talvez nessa noite a gente tenha que parar para pensar o que significa a presença do sangue na nossa vida. O que significa o sacrifício de Jesus na nossa vida? O que significa esse amor que levou à morte, ao sofrimento? 5 momentos onde Jesus derramou seu sangue por mim e por você. 5 momentos onde esse sangue hoje, através desse sangue, nos purifica de todo o pecado, que nos restaura e que nos dá uma nova vida. Vamos